Se você sente que o seu corpo está tentando te contar algo com dores que não passam, com doenças que voltam ou sintomas que ninguém te explica, talvez essa seja a hora de você escutar o seu coração e não apenas ficar tomando remédio toda hora, né? Hoje é um tema que eu quero conversar com vocês que é um pouco provocador e pode mexer um pouquinho também com você. Mas é justamente aí que está a chance da gente fazer uma mudança profunda, né? Eu não sei se você já reparou como tem gente que vive de dor de garganta e sempre precisa falar algo difícil, ou quem vive com dor no estômago, por exemplo, que nunca consegue digerir certas situações. Então, esses não são apenas problemas físicos que a gente carrega, são recados do corpo. E quando o corpo fala, é porque a alma já está gritando lá dentro. E também a alma não foi ouvida. Você quer entender como que isso funciona na visão da psicossomática? Então, fica aqui comigo até o final que eu vou explicar direitinho isso para você. O corpo, na verdade, acaba sendo um espelho com voz. Imagina que você entra num supermercado, lá dentro tá aquele sonzinho ambiente, tá tocando uma música suave, mas, mas aí ninguém percebe até que essa música para. O corpo é assim, ele está sempre tocando uma música, uma frequência, um fundo emocional, mas a gente só presta atenção quando algo começa a doer. A dor física é como aquele som que para de repente. Ele acaba chamando a nossa atenção. Vamos pensar em alguns exemplos, né, do dia a dia, né? Por exemplo, uma mulher que começa a ter crises de asma sempre que o marido viaja e ninguém entende porque o clima não mudou, ela não está gripada, mas internamente ela revive o medo de ser deixada sozinha, algo que talvez tenha vindo da sua infância, da fase oral, a fase do abandono. Um rapaz vive com dor lombar, mas os exames estão normais. Quando ele começa a falar, revela que ele está sustentando emocionalmente toda a sua família, como fazia com a mãe desde os 9 anos de idade. E em vez da gente perguntar, né, só, só isso que está doendo, a gente pode perguntar o que essa dor está tentando proteger, o que essa parte está pedindo socorro, o que essa dor está dizendo para mim. As doenças, elas não são, de forma alguma, elas não são aleatórias, elas são ecos do nosso emocional. Toda vez que um sintoma aparece, ele está conectado com alguma história antiga da nossa infância, que a gente não tinha aquele mecanismo de proteção. Sabe aquela criança que teve que engolir o choro porque os pais estavam ocupados demais? Hoje, ela pode ser o adulto com aquela gastrite nervosa, crônica. Aquele adolescente que se sentia invisível na escola, hoje ele tem que lidar com a queda de cabelo, como se o corpo tivesse tentando desaparecer. A doença entra em cena quando a mente já desligou o alerta e o corpo diz: já que você não quer ouvir, eu vou te mostrar. O conflito existe, né, entre o corpo e a mente. A mente guarda muita coisa, né? Porque o corpo está vivendo aqui no presente. A mente, muitas vezes, está presa lá no passado ou com aquela ansiedade de viver o futuro. O corpo, ele quer dormir, mas a mente quer terminar algo ainda hoje. O corpo quer descanso, a mente quer provar valor. E essa é uma guerra interna que acaba esgotando o nosso sistema, né? E a pessoa vai no médico, no terapeuta, no ortopedista, mas a pergunta mais simples eles não fazem. O que dentro de mim está vivendo em excesso e o que está faltando?
A dor muscular, por exemplo, pode ser excesso de tensão que não foi descarregado. O corpo precisa descarregar essas tensões, os excessos. Excessos de palavras não ditas, de limites que não foram impostos, de emoções que foram engolidas ali, e não foram digeridas. E a gente precisa olhar com carinho aquelas crenças que estão adoecendo, né? Você já ouviu frases como: o homem não chora, engole esse choro, você precisa dar conta de tudo. E essas frases acabam virando aquele programinha no nosso subconsciente, né? No nosso inconsciente. Cada vez mais que a vida desafia esses programas, o corpo acaba pagando a conta. Quem se proíbe de chorar pode somatizar pulmão, né? Quem se proíbe de descansar pode viver com aquela fadiga crônica, aquele cansaço. E a doença acaba não sendo castigo, é uma tentativa desesperada de acabar equilibrando esse desequilíbrio que a mente tenta impor na gente. É uma reação do corpo à nossa briga mental, né? Algumas pessoas entram em modo de rebeldia, né? Se destroem ainda mais, acaba culpando todo mundo, se enchem de raiva e outras pessoas entram em submissão, aceita tudo, encolhem, acham que merece sofrer. E há quem fique ainda paralisado pelo medo, né? Nem luta, nem se entrega, apenas se desconecta, né? Isso parece aquele animal acuado com medo, né? Mas existe uma quarta possibilidade, ainda mais difícil, porém é a possibilidade mais curadora de todas. Essa possibilidade é uma coisa que eu sempre falo, né? Assumir o papel de adulto dentro da sua própria história. Esse adulto olha para a dor com compaixão, ele não nega, não se revolta, não se paralisa, ele acolhe a sua criança ferida e diz: bom, vem aqui, criança, agora eu cuido de você. E juntos a gente vai sair dessa. Bom, se esse vídeo tocou você de alguma forma, clique aqui embaixo, dá um curtir, né? Eu vou fazer uma pergunta, né? O que o seu corpo está tentando te dizer hoje? Eu vou adorar ler a sua história aqui nos comentários. Se quiser aprofundar esse olhar, eu posso acompanhar esse processo aqui na descrição. Tem mais informações sobre os meus atendimentos. Bom, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. E a gente se vê no próximo vídeo. E lembra, quem escuta o corpo se reconecta com a nossa alma. Bora!